Olá, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu reputo ser de importância capital. Honrar a Deus. Este é inclusive o primeiro mandamento das Escrituras Sagradas. Lá em Deuteronômio 6, quando Deus dá a Moisés o primeiro mandamento, ele diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Pois bem, essa honra, ela não pode ser parcial ou superficial, mas deve ser uma atitude daqui, do coração, brotando do fundo do coração. Deus, em toda a palavra, condena aqueles que o honram só com seus lábios. Lá em Mateus 15, verso 8 está escrito: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra só com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus avalia um homem não é pela cabeça, Deus avalia uma pessoa é pelo coração. Você se lembra do sacerdote Eli? Ele perdeu todos os seus filhos e ele mesmo morreu, pois honrou mais os filhos do que a Deus. Isso é sério. Está escrito assim lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos 29 e 30. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada? E por que tu honras mais a teus filhos do que a mim? Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, assim diz o Senhor: na verdade eu tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, veja, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desprezados. Palavra dura, terrível esta. Perdemos pouca coisa quando conservamos a honra, mas quando a honra se esvai, perdemos tudo. Então, honra é uma coisa muito importante e na Sagrada Escritura é aquilo que é mais importante de tudo. Ninguém jamais foi honrado pelo que recebeu. A honraria é uma recompensa destinada àqueles que se doam e vivem para servir. Mas os filhos de Eli faziam exatamente o contrário. Eles eram os aproveitadores da casa de Deus. Eles profanavam as ofertas e tinham relações sexuais com mulheres de todo tipo dentro do templo. Isso é uma desonra sem limites. Pois bem, eu quero dizer como podemos honrar a Deus. Aliás, vou dizer rapidamente 5 pontos sobre como podemos honrar a Deus. Primeiro, pela obediência. Observando e praticando a palavra de Deus. Você se lembra de Abraão? O que Deus disse a respeito de Abraão? Deus disse assim: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão
obedeceu, veja bem, obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então, Abraão conquistou o coração de Deus pela obediência exacerbada. Deus falou, está falado e acabou. Outra maneira de honrar a Deus é pela fé. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. É um pensamento muito dito por aí. Agora, ninguém honrou mais a Deus do que 3 homens na Bíblia: Daniel, Jó e Noé. Eu poderia falar um pouquinho sobre cada um deles, mas deixe-me ler o texto onde Deus afirma que estes 3 homens são os principais homens da história, porque eles sempre viveram para honrar a Deus. Deus disse assim: ainda que estivessem no meio da terra, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles por sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor, porque os homens naquela época viviam numa depravação total. Então Deus cita estes 3 homens. Pois bem, Daniel, desde que chegou na Babilônia, ele demonstrou um caráter incorruptível e todos os seus atos, em todos os seus atos, ele só se preocupou em honrar a Deus. Mas um evento que marcou a vida de Daniel foi o ambiente ali da Cova dos Leões. Aquele evento marcou a sua vida para sempre. Daniel, não pense você que Daniel foi carregado para as covas, para a Cova dos Leões, que Daniel, ali aos olhos de todos aqueles que estavam ao derredor, estava um homem triste, cabisbaixo. Não, senhores. Daniel caminhou serenamente para a Cova dos Leões, ele só olhava para o céu, porque ele sabia que o nosso socorro vem de Deus. E aquela postura de fé de Daniel atraiu a presença de Deus, aqueles leões foram nocauteados e nada lhe aconteceu. Então, por que isso aconteceu? Porque Daniel honrou a Deus com a sua fé. Agora, Jó, ele perdeu a família, toda a família, num só dia. Depois ele perdeu todos os seus bens e finalmente ele perdeu a saúde. Por favor, pense nisso. As 3 coisas mais importantes ele perdeu num dia: dinheiro, bens, não é? Saúde e família. Tem gente que perde um filho e descabela todo. Ficam questionando a Deus, por que Deus fez isso, por que fez aquilo. Mas é impressionante este homem aqui. Em meio ao maior sofrimento, imagina o sofrimento dele. Ele abriu a sua boca e revelou o que estava no seu coração. Eu sei, disse ele, que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Isso para mim é simplesmente incrível. E Noé? Quando Deus disse a Noé que toda a face da terra seria coberta por águas, ele simplesmente creu, embora até aquele momento não tivesse chovido sobre a terra. Mas Deus falou: olha, a terra toda vai ser coberta por águas, até o cimo dos montes serão cobertos. Noé simplesmente creu. Agora, meus queridos, há um versículo que confirma isso que eu disse: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava,
porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Mas a obediência honra a Deus. Então Deus manda Noé fazer uma arca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, com vários compartimentos e várias divisórias também. E naqueles dias, Noé só tinha os seus filhos, 3 filhos homens, para ajudá-lo. Não havia mão de obra especializada e nem ferramentas apropriadas. Não havia uma máquina tupia, não havia uma serra de fita, não havia um serrote como nós temos hoje. Era muito difícil. E sem dizer que Noé gastou 100 anos para construir aquele transatlântico colossal. Mas, escute, Gênesis 6:22, e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Esse cara é incrível. Eu me impressiono com Noé, porque ele tinha tudo para desacreditar. É igual o arrebatamento da igreja hoje. Nós dizemos que as pessoas fiéis a Deus serão arrebatadas da terra. Parece brincadeira para muita gente, porque isso nunca aconteceu, mas vai acontecer pela primeira vez, no abrir e fechar de olhos. Todos nós que estivermos vivos, seremos arrebatados entre as nuvens, nos ares, para o encontro do Senhor. Esta postura de obedecer e honrar a Deus, preservou a raça humana. Eu e você, todos nós estamos hoje aqui por causa da fidelidade e da honra que Noé deu a Deus. Outra maneira de honrar a Deus é com os nossos bens. Honrar a Deus com os nossos recursos materiais. É algo que com certeza mudará o rumo da nossa existência. O homem mais sábio do mundo, Salomão, ele disse o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Isso é sério, hein? E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, verso 9 e 10. Deus não fica devendo para ninguém. Quando investimos dinheiro na promoção do reino de Deus, mais dinheiro virá para as nossas mãos. Tudo aquilo que nós plantamos virá de volta para nós, como se fosse um bumerangue. Você faz e volta, só que volta de maneira multiplicada. Porque dar a primeira coisa para Deus é algo muito importante, é mandamento bíblico. Então, outra maneira de honrar a Deus é dando a Deus a primazia em tudo. A Bíblia diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, a primazia significa, acompanhe, eu vou dizer 3 ou 4 coisas. Primeiro, dar o primeiro horário do dia a Deus. Não deixe o sol te pegar na cama. Dê o primeiro horário a Deus todo dia. Você vai ver o que vai te acontecer. 2, dar a Deus as primícias, como nós acabamos de ler, de todas as nossas rendas, de tudo. Você ganhou uma taça? Quanto vale uma taça? R$20? Dê as primícias de R$20 a Deus. De tudo, a Bíblia fala de tudo. Isso muda a nossa história. Bem, outra coisa que podemos dar a Deus é o melhor de nós mesmos. Quando você se esmera, quando você
gasta energia, a sua inteligência, a sua capacidade intelectiva para fazer o melhor para Deus. Por quê? Porque é para Deus. Então você tem aquele zelo de fazer muito bem, porque é para Deus. E você pode também dar a Deus o melhor da sua inteligência. É outra maneira de você honrar a Deus e o melhor da sua capacidade. Você somou conhecimentos, você tem uma coletânea de informações. Hoje você tem na mão um celular. Usa isso aqui para promover o reino de Deus. Vai ser um fenômeno. Imagine você, nós somos 60 milhões de evangélicos no Brasil. Se 10 milhões usar o celular diariamente para promover o reino de Deus, porque o reino de Deus está em primeiro lugar, vai ser um fenômeno. 1 milhão de pessoas fazendo isso diariamente. Bem, e finalmente, podemos honrar a Deus também fugindo do pecado. Uma das coisas mais difíceis para o homem é fugir de uma linda mulher, sensual, cheirosa, conquistadora e que se oferece a ele. Mas foi exatamente o que José fez lá no Egito. A mulher o agarrou, ele soltou o manto nas mãos dela e fugiu. Correu, porque seria uma desonra para Deus aquela sua postura errada, se ele tivesse caído, né? Mas vamos parabenizar o José, porque ele foi homem suficiente para fugir. Então, meus queridos, pense bem nesta palavra. Não deixe de honrar a Deus, como eu acabei de dizer, com o melhor que você tem, com as primícias da sua renda, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade. E, sobretudo, dê a Deus a primeira hora do dia. Nenhuma bênção prometida por Deus terá o seu cumprimento automático. Não. Precisamos preencher os requisitos da palavra de Deus para que o céu se abra sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Lá em João 9,31 está escrito. Eu disse isso um dia para o irmão e disse, isso não está na Bíblia. Então eu quero que você abra sua Bíblia em João 9,31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Está escrito. Mas ele atende os que o respeitam, ou seja, aqueles que o honram. Ele atende aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que estão em linha com o trono da graça. A esses ele ouve. Muitas vezes o céu sobre a nossa cabeça se torna de bronze e o nosso chão se torna chão de ferro. Não chove na nossa horta, não chove na nossa terra, o chão fica duro como ferro, oramos e não temos resposta, jejuamos como Davi, quando seu filho ficou doente, mas Deus não se moveu do seu trono. Davi rasgou suas roupas, pôs a boca no pó, não adiantou, porque o que ele fez foi uma desonra para com Deus. Então existe um problema, ou vários problemas, que são obstáculos para o fluir da graça de Deus em nossas vidas. Há várias situações na Bíblia onde encontramos um Deus silencioso, um Deus que se cala, com as mãos encolhidas. Isso aconteceu, eu só vou citar, 7 vezes na Bíblia. Depois você confira. Quando não socorremos os pobres, Deus não nos ouve. Provérbios 2:13. Quando o orgulho ocupa o nosso coração e enche a nossa vida de soberba. Provérbios 6:18. Quando existe atrito entre marido e mulher, a Bíblia diz que as orações são interrompidas. 1 de Pedro 3, verso 7. 4. Quando roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. A Bíblia é clara, o céu se fecha. Mas quando nós somos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, o céu se abre sobre nós.
E aquilo que fica para nós é abençoado por Deus e se multiplica. E quando também nós escondemos pecado no coração. Depois você pode meditar no Salmo 32, 3, 4 e 5. Você vai ver a situação de Davi, enquanto ele não pediu perdão, se arrependeu e voltou atrás. Davi pagou caro pelo seu pecado. E também quando nós temos preconceito contra pessoas. Não podemos ter preconceito com a pessoa porque ela é gorda ou é magra, porque é alta ou baixo, porque é rico ou pobre, porque se é branca, amarela, vermelha ou negra. Isso não faz diferença para Deus. Deus nos fez diferentes e nós devemos amar a todos. E finalmente, Deus não nos ouve quando nós não conseguimos perdoar. Se perdoardes aos homens, Deus, o meu Pai Celestial, vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. O céu fica cerrado, meus irmãos. Isso não é brincadeira, não. Não podemos ultrajar a honra. Isso traz consequências desastrosas. Moisés, quando feriu a rocha 2 vezes, você se lembra? Lá em Números 20, verso 11 e 12, lá em Meribá, ele com aquele gesto desonrou a Deus diante de todo o povo. Agora veja o que Deus disse para ele. Veja o que Deus disse. Deus disse assim: deem ordem à rocha e dela sairá água. Deem uma ordem. Não podemos fazer a obra do nosso jeito. Moisés estava com raiva e todos nós às vezes perdemos a calma um dia, mas ele pagou caro por aquela desobediência. A obra de Deus tem que ser feita do jeito que Deus ordena. Não podemos inventar moda. Tem muita gente aí hoje querendo produzir um avivamento à brasileira. Onde é que está isso na Bíblia? Avivamento à brasileira. Só porque bate palma, grita, pula, cai, estremece. Não existe isso. Então, o Senhor, infelizmente aconteceu, ele disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso vocês não farão introduzir na terra os filhos de Israel. Olha, por isso você vai ficar fora, porque me desonrou. Então a desonra é algo muito sério, meus irmãos. Nenhuma soma de habilidades, nenhuma ideia, por maravilhosa que seja, nem coisa alguma pode impressionar a Deus, mas onde Ele é honrado, onde a obediência está acima de qualquer coisa, o poder de Deus se manifesta e o seu nome é engrandecido e coisas grandíssimas acontecem. É mais fácil apagar a luz do sol do que apagar o sentimento de honra na alma de quem o possui. E é gente assim que faz a diferença no mundo, no meio daqueles que se declaram filhos de Deus. Olha, quando esta revelação penetrar o nosso espírito, nós conquistaremos o mundo, porque em Deus nós faremos proezas. Amém? Pense nisso e ore sobre isso, porque a sua vida pode mudar e para melhor. Deus lhe abençoe.